Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos, hoje é quinta-feira, dia de Reis, dia 6 de janeiro. E atenção para o golpe, mais um golpe, bandidos se passam por peritos do INSS para fazer o quê? Para enganar idosos. Esse é o primeiro destaque de hoje, com ele, Matheus Schenck. Bom dia, Matheus. Oi, bom dia, André, bom dia a todos. Pois é, você falou muito bem, né? O golpe do INSS tem método. A gente vai explicar qual é esse método, a gente vai dar a palavra do INSS e também ouvir uma senhora que conseguiu ludibriar esses bandidos. É tudo daqui a pouquinho no SBT Rio Grande. Até já, obrigado, Matheus, 11h37. Sobre a vacinação de crianças, o destaque é com o Guilherme Roquete. Quando que os pequenos entre 5 e 11 anos vão ser vacinados aqui no estado, hein, Gui? Bom dia. Bom dia, André. Bem-vindo de volta. Obrigado. A partir da segunda quinzena de janeiro. Já vou te adiantar o seguinte, André. A informação da Secretaria Estadual da Saúde é que hoje tem uma reunião que vai, então, começar a traçar como será essa imunização. Agora, as doses que chegarão ao Brasil só vão aterrissar por aqui a partir do dia 13 e depois, então, elas serão encaminhadas para o estado. Mas a boa notícia, a vacina para crianças de 5 a 11 anos está aprovada pelo Ministério da Saúde. Os destaques daqui a pouco. Obrigado, Gui. Até já, 11h38. Olha a imagem. Um carro prensado entre dois caminhões. Que história é essa, hein, meu irmão Glauco Paza? Bom dia, Glauco. Bom dia, André, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Bom retorno, bom Obrigado. te ver aqui. Agora, a imagem é autoexplicativa. Nossa Senhora, eu já vi sanduíche de carne, sanduíche de queijo, sanduíche de carro. É a primeira vez. O que será que aconteceu com o condutor, hein? Parece uma montagem, né, Glauco? Parece, mas não. Foi muito real. E a gente vai mostrar os detalhes daqui a pouco. Eu quero ver de novo. Eles já tinham batido. Bom, mas em seguida o Glauco vai analisar e mostrar pra gente. Mas isso foi aonde, hein? Aqui pertinho, né? Isso, sul de Santa Catarina. Que susto. Bom, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e cheio de emoção, já está no ar. Atenção para golpe, mais um golpe. Desta vez, os idosos na mira dos criminosos, né? Que fingem se passar por funcionários do INSS para enganar esses idosos. E aquela história, né? As pessoas, né, com idade, muitos com dificuldade, fala-se em dinheiro, né? Que é nossos idosos, infelizmente, muitos, né? A grande maioria precisa e depende da aposentadoria, da pensão, depende do INSS. E aí são enganados por estes criminosos. Matheus, como é que agem, né, essas pessoas, esses criminosos que ficam enganando, né, esses idosos, hein, Matheus? Explica pra gente, que é um alerta de extrema importância. Pois é, André, bastante importante mesmo. Só aproveitar e lhe saudar, né? Bem-vindo de volta das férias. Obrigado, Já não Matheus. aguentava mais aquele Glauco. Não, pera um pouquinho, ele tá ouvindo, né? Ô, Glauco, beijo pra ti, Glauco. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar sobre esse golpe do INSS. André, eu conversei hoje cedo com uma senhora, Janete Santos, aposentada de 73 anos, que conseguiu ludibriar esses bandidos. E ela me contou que ligam diariamente. Todos os dias, 1, 2, 3 ligações falando que é do INSS e que precisam de dados pessoais dela e dados bancários para que se faça um empréstimo consignado. Eu vou deixar a própria Janete contar essa história de como é que funciona o método desses bandidos. Olha aí. Eu atendo e aí a pessoa lá do outro lado já diz, é a dona Janete. Aí eu falo que não digo que sou eu. Eu pergunto, mas quem quer falar com a dona Janete? Até no celular eu faço assim. Aí a pessoa lá, é sempre um homem. Aí diz assim, não, eu estou ligando para fazer uma oferta, uma coisa muito boa. A senhora é aposentada? Eu sou aposentada. Aí então o negócio é o seguinte, devido à pandemia, devido à aglomeração, a gente está oferecendo uma opção para a senhora não precisar ir ao banco e fazer a sua prova de vida online. A senhora me dá fotos, número de documentos, CPF, essas coisas,
e a gente faz por aqui para lhe favorecer. 11 horas 42 minutos. Atenção, gente, porque esta é uma época, meus amigos Glauco e Matheus, que a gente mais tem falado de golpes. E no que se trata, no que se refere a esse momento de pandemia, vejam a habilidade dos criminosos. Porque em algumas situações, até os dados, até porque a gente sabe que teve vazamento de dados aí há um tempo atrás e que muitas pessoas têm todas essas informações. Mas neste caso desta senhora, eles ligavam e vejam que era um homem. Não sei se ligava de dentro da cadeia, vai saber, né, Matheus ou Glauco? E aí, vejam que é importante ela não entregar o jogo, porque tem muita gente, oi, quem é que está falando? É o André? Sim, é o André que está falando. Oi, aqui é do INSS, queremos, vai, já entrega tudo. Não, não pode. Então, vejam, percebam, eles têm muita habilidade. Eles já sabiam o nome dela, o que há um tempo atrás isso era um sinal de confiabilidade. Hoje não significa absolutamente mais nada, porque as pessoas têm dados, endereço, nome da família e tem uma lábia muito boa. Neste caso específico, então, o que acontece? A prova de vida, que é uma grande questão de importância, porque o INSS, para fazer o pagamento, né, dos seus beneficiários, de tempo em tempo, precisa fazer a prova de vida. Ou seja, o André beneficiário precisa ir até o INSS e dizer, eu estou vivo, para continuar recebendo. Isso é uma das maneiras de comprovação. Por causa da pandemia, houve uma alteração neste sistema, não é mesmo, Matheus? É verdade, André. E você falou bem, né? Eles descobriram até o nome dela, né? Janete. E por que descobriram? Como descobriram? As ligações, elas acontecem diariamente. Primeiro eles ligam e não falam nada. E depois eles começam a ganhar um pouquinho da confiança da pessoa até, enfim, conseguirem aplicar o golpe. E é mais de uma pessoa que liga, viu? Esse golpe, ele é aplicado, realmente é bastante metódico, tá? Ela me comentou, a dona Janete, que é um homem de voz doce, um homem educado, que faz parecer que é do INSS. E outra vez, também é uma mulher. Ou seja, é mais de uma pessoa que liga para tentar aplicar esse golpe. E a dona Janete comentou com a gente sobre a importância de saber estar avisado sobre essa situação. Confere só. Eu acho que a pessoa tem que ter uma firmeza, né? De pensar que o banco nunca vai estar ligando. Eles estão sempre dizendo que não ligam para as residências, para as pessoas, para os clientes, para nada, né? Então a gente tem que prestar atenção e ter essa noção que é golpe. Ela falou muito bem, dona Janete, né, Matheus? É isso, a dona Janete? Isso. Dona Janete, ela falou muito bem, porque ela mencionou, para quem está chegando agora, gente, 11h44, nós estamos conversando, eu, Matheus, o Glauco, sobre mais um golpe. É o golpe da prova de vida do INSS, ou seja, do beneficiário que tem que provar que ele, né, se mantém vivo. E é nesta hora que os criminosos, e a gente já está chegando lá para explicar o final do golpe, porque a gente só entrou, né, ali no início, como que começa o golpe. Neste caso, a dona Janete recebeu uma ligação por telefone. Um homem, sabendo que era a dona Janete, né? Disse que queria falar com a dona Janete. Quem era? Perguntou, ela conseguiu a dona Janete se defender. Agora, lembrando, né, Matheus, que existe o e-mail, o telefone, ligação, existem golpes neste mesmo sentido por e-mail, quer dizer, todas as plataformas possíveis. É importante ficar atento. E muitas vezes, como disse a dona Janete, o banco não faz isso. E os bancos têm orientado, os principais bancos têm orientado, nós não fazemos ligação. Em caso de dúvida, ligue para a sua agência bancária, né? Ou vá pessoalmente até a agência bancária para se certificar dos meios de que deve fazer de maneira segura. Agora, infelizmente, nos dias de hoje, e-mail, mensagem, WhatsApp, ligação telefônica, tem que ficar com o pé atrás. Neste caso aí, o que é que eles queriam especificamente? Onde é que é o golpe específico? Neste caso aí, onde é que entraria o golpe, Matheus? Pois é, o golpe entraria nessa parte do seguro, da comprovação da vida, né? As pessoas, elas entregariam todos os seus dados bancários, entregariam foto e a partir daí os estelionatários, eles começam a operar uma situação que vai terminar roubando dinheiro da conta dessas pessoas. E para que ninguém caia, assim como a dona Janete não caiu, a gente preparou uma arte com algumas informações básicas, André, que precisam ser seguidas
para que ninguém caia. Porque a dona Janete, por exemplo, ela vive com a neta na maior parte do dia. Mas e se a idosa está morando sozinha? Se ela não tem a orientação de alguém mais jovem, que vai entender que é um golpe, a situação pode ficar ainda pior, né, André? A gente preparou uma tela com as informações. Eu vou dar uma lida aqui na minha colinha. Tá. Olha só, André. É para observar o remetente sempre, André. Sempre observa quem é que está mandando a mensagem, se for o caso de WhatsApp, se for o caso de e-mail. Se for nessa situação online, não clique em links de quem você não conhece. Você recebe um e-mail de um destinatário que você não conhece, de um remetente que você não conhece, não clica em qualquer link que esteja dentro desse e-mail. E tem outro detalhe, Matheus. Tem outro detalhe que a pessoa tem que observar. Por isso que o ideal no caso do idoso, de todo mundo, buscar ajuda. Porque tem que cuidar, porque às vezes o e-mail, eles dão um jeito de botar INSS, aí o cara olha lá, não, tá aqui, tá INSS, é e-mail deles mesmo. Confia, não, né? Confia, exatamente. Então tem que. O ideal é pessoalmente. Mas segue, Matheus. A gente já tem a dica 1, observar o remetente das mensagens. Mesmo assim, né, com os 2 pés atrás. Não clicar em links de quem você não conhece. Porque é um risco muito grande, porque esse link ele pode te levar exatamente para onde querem os criminosos. Bom, aí terceiro ponto, Matheus, qual que é o terceiro ponto? É para justamente, se for em caso de ligação, não fale dados pessoais, dados bancários, não informe esse tipo de dado no telefone. Diga que você não sabe, desligue o telefone. E por último, André, mas também não menos importante, na rede social, André. Às vezes a própria dona Janete comentou que tem rede social, que usa a internet bastante. Não coloca dado pessoal ali, porque vai estar disponível para qualquer um, inclusive os estelionatários, né? O que é importante, então, não compartilhar nada nas redes sociais sem confirmar procedência e veracidade. Isso para não ficar espalhando, né, e colaborando com os criminosos. E eu digo mais, assim, até a gente poderia colocar diversas dicas a mais, mas se pedirem o número do meu INSS, por favor, não entreguem o ouro. Isso é muito importante, André. Não entregar o ouro. Inclusive até porque, deixa eu só me meter rapidinho nessa história aí, eles contraem empréstimos. Tendo esse número, tendo os dados da pessoa, contrai empréstimos. O objetivo deles é esse, como se fosse né, um aposentado. O objetivo deles é esse, né? O objetivo do golpe é pegar os dados, né, da vítima. Esse é o objetivo. Porque com os dados na mão, aí tem CPF, tem a conta, pode sacar, pode fazer milhares de coisas. E provar isso aí depois. Não fui eu. Mas alguém usou seu nome. Mas quem? E aí tem que rastrear. É muito chato. E aí a pessoa... Não, e tem, além de toda, né, do problema que surge com isso, de perder dinheiro, de ter que mudar uma série de contas e documentos, ainda para você conseguir resolver isso tudo, né? Porque, olha, você pode perder muito dinheiro, E aí, como é que vai fazer uma compra grande em teu nome? Bom, o problema é que não falta a partir disso. Por isso, a responsabilidade que tem, sim, a pessoa de não passar adiante. Sabemos da dificuldade que é, até porque, como nós falamos, eles têm muita habilidade. Matheus, Glauco, eles têm muita sabedoria. E esse homem que liga, ele já tem texto pronto, porque é justamente... Sabe aquelas ligações que a gente faz, às vezes, para cartão de crédito? Já vem aquela coisa, né? Decoradinha. Pois eles fazem a mesma coisa. Alô, seu André, eu vou estar lhe oferecendo um produto que é muito bom. Não, muito obrigado. Nós lançamos agora. Não, mas só tem vantagens para o senhor. Mas eu não tenho interesse. Pois é, isso seria o ideal. Não, mas aí... cortar já o assunto. Aí, né? o que eles fazem? Aí eles insistem. Sim. 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Agora, essa dica da própria dona Janete, ela é importante, né? Quando ligam para você, quem é que está falando? Não, diz aí quem está falando, eu quero saber quem é que está do outro lado da linha. Porque a pessoa te liga e quer saber com quem está falando. Não, você que ligou, você que fale primeiro, né? E às vezes é antipático? Às vezes é antipático, mas é uma maneira da gente se defender, ou não é verdade? Hein? Matheus. Pois é, André. André, só mais um detalhe. A gente pode conversar ainda com o Guilherme Serrano, que é diretor da Tecnologia e Inovação do INSS. Ele deu mais dicas sobre como evitar cair nesse golpe que
Rapaz, esse golpe é velho, né, André? Confere só. Sempre desconfiar, né, quando vier alguma situação de oferta de empréstimos ou dinheiro que o INSS está ofertando, né? O INSS ele não oferta empréstimo, né? Quem oferta empréstimo são as instituições financeiras, os bancos. E por último, né, tem ocorrido, são e-mails ou WhatsApp, né, se passando pelo INSS, pelo 135, pedindo para clicar em links, fala sobre a prova de vida que não está feita ou o benefício que pode ser bloqueado, para tomar esse cuidado. Muito bem, tá aí, dada a dica. Só para terminar, André, atenção, SMS, o INSS pode mandar para você, aposentado, só que geralmente não é oferecendo coisa alguma, é só dando uma posição sobre algum processo, alguma coisa que esteja tramitando no seu nome. Na dúvida, não clique em Exato. nada e apresente para alguma pessoa mais próxima de sua confiança. Daqui a pouco o Matheus volta com outras informações. Está aí o golpe do INSS. Quer dizer, o dono é do INSS, né? O pessoal tentando se passar por pessoas do INSS para captar os dados. Em seguida, o Matheus volta com outras informações. 11h53, atenção. Olha a imagem. Olha a imagem do carro prensado. Olha o que aconteceu. Um carro no meio de 2 caminhões. E que caminhões? Isto foi aqui no estado vizinho, bem pertinho de nós em Santa Catarina. A imagem parece até uma montagem, Glauco. Mas não é. Aconteceu em Rio do Sul, Santa Catarina. A gente está vendo aí esse sanduíche de Gol. Gol porque o carro, né, é um Gol, até nem parece, mas e 2 caminhões. É aquela parte da frente que a gente chama de cavalinho, né? É a parte somente da frente do caminhão sem a carroceria. Mas isso já é o suficiente para dar um baita de um estrago. Este carro acabou prensado entre estes 2 caminhões. Ele estava na contramão, este carro, em determinado momento. Houve uma tentativa de desviar ali, ao que tudo indica, mas não teve tempo, tanto o motorista do caminhão quanto o motorista do carro, de desviar e evitar este acidente aí. O motorista e o passageiro do veículo, ambos foram encaminhados para o pronto-socorro da cidade. Tiveram um grande susto e poucas lesões. Esta é a notícia excelente depois de ver essa imagem aí, incrível, tá? Lembrando, Santa Catarina, olha o que aconteceu. Eu ainda estou entendendo o que aconteceu antes nos caminhões, sinceramente. Eu acho que um tocou o outro e aí perdeu o controle. Me parece que é isso, André. Vamos ver. Essa imagem fechada é mais difícil. Na imagem aberta a gente consegue analisar mais. Deixa eu esperar. Aí, ó. Olha aí, ó. Aconteceu exatamente isso. Eu acho que teve alguma ultrapassagem, Glauco. Vamos ali para o início. Nem o carro está na contramão, é o caminhão, né? Não, é ali, Eu acho que teve uma ultrapassagem entre os 2 caminhões, porque a imagem não aparece. Uma ultrapassagem mal sucedida. E aí, o caminhão que está atrás, ele bateu na lateral do outro, que perde o controle, tá? Perde o controle. E o caminhão, esse mais da frente, para não bater ali, ó, para não bater naquele prédio, ele dobra, ele faz um cavalinho de pau. Faz um cavalinho de pau. Faz um cavalinho de pau. Agora, eu quero parabenizar, primeiro assim, ó, abençoado esse motorista que ficou no meio. Agora, tem um outro motorista aqui, bem à direita, olha ali. O que consegue bem sair à direita. É um cenário. Carro que consegue não bater aqui atrás. E foi ali, ó. Vamos ver, nessa imagem dá para ver melhor. Conseguiu ter habilidade de aí ele não ficar prensado e sair aqui por trás, tá? Mas está tremendo até agora. Até agora. Tu imagina o que ficou aí no meio desses 2 caminhões. Olha... E percebe o caminhão que bate, André. E aí, tu viu? Quanto ele freia. E o tu caminhão, viu? Ele chega aí para frente assim, a cabine. De tanto que ele está freando, mas não tem como evitar. E tu viu que ele ainda, esse golzinho, ele ainda dobra as rodas para... Ele tentou fazer um S, né? Ele tenta fazer um S para desviar. Mas possivelmente isso. Lá em Santa Catarina tem muitas rodovias que cortam municípios e são rodovias assim que se confundem com estradas, né? Como essa daí, por exemplo, que a gente vê que é uma rodovia que é de mais alta velocidade, mas no meio do município. Isso é Rio do Sul, né? Aqui em Santa Catarina. Agora a gente vê que os caminhões estão rápidos, muito rápidos. Pois é. Sabe, André, que eu cheguei a pensar, será que esses caras estavam querendo disputar? Não deve ser, né? Racha não deve ser, né? Eu imagino Molecagem que não. Agora, o que me chamou a atenção, esses 2 não estarem com a carroceria, né? Não sei se estavam juntos, se é da mesma empresa, são amigos, foram fazer uma brincadeira, o que obviamente não está certo, ou se...
Eles dão uma batida aqui na traseira de um outro caminhão, tu viu? Esse da frente dá um toque, ó. Aqui, ó. Nesse caminhão que tá parado na carroceria, olha ali, ó. Ele dá um toquezinho nesse que tá parado. Não, poderia ter acontecido uma tragédia aqui, né, Glauco? Meu Deus do céu. Poderia ter acontecido uma... Vamos lembrar o seguinte, 2 ocupantes nesse carro aí, os 2 com ferimentos leves. E eu vou te dizer, o motorista desse Gol, se ele não tivesse feito o S... eu acho que ele teria sido prensado pelos caminhões. Porque aí ele conseguiu jogando o carro para a direita, que o caminhão pegasse mais na traseira. É verdade ou não é? Dá uma olhadinha ali. Eu acho que a freada desse caminhão que bateu aí foi providencial, porque aí não achatou tanto, não fez tão o sanduíche ali daquele carro ali, tá? Se não teria como resistir, viu? Seria uma tragédia. Eu achei que o caminhão tivesse batido nesse que estava estacionado, mas eu acho que não, foi só impressão. Foi só uma... Não, ele não chega a bater, não. Agora, que é assustador, o pessoal, acho que olhando, nem acreditava no que estava acontecendo. Eu não sei se a gente tem essa rodovia, qual que é, Glauco? Não tem um número da rodovia. 1158. Mas eu queria Desculpa, eu queria o telefone do anjo da guarda. E de vários aí, hein? É aquela combinação, o anjo da guarda estava com todos nesse momento, porque o que poderia ter acontecido aí, de fato, era uma tragédia. Agora, 11h58, o Glauco Paza mostrando pra gente um acidente que aconteceu e muitos gaúchos estão em Santa Catarina, muitos gaúchos estão por Santa Catarina e é sempre bom porque sempre é um alerta, né? Vejam o cuidado que a gente tem que ter na estrada. A 60 km por hora, Glauco, a gente já percebe, 60 é devagarinho, não é devagarinho, não. Para, freia. Um cachorro atravessou na minha... Do nada surgiu, e eu estava a 60. E foi difícil frear. Foi muito difícil. Então, assim, 60 é devagar? Não é. A gente acha que é devagar, mas não é. É um perigo claro muito grande. E vários relatos, André, só para complementar o que você está falando aí, de gaúchos que estão em Santa Catarina, falando de imprudências em rodovias estaduais, nas SCs, né? Aqui é RS, lá é SC. Muita gente embriagada, está na praia achando que não vai acontecer nada, né? Estrangeiros já estão em solo brasileiro há um certo tempo também. E não há, segundo eles, uma fiscalização suficiente. Não há mesmo, porque é muita rodovia. E tem uma outra coisa em Santa Catarina, eu não sei se... Eu acho que vale para todo o estado, porque é uma rodovia estadual. Essa aí é uma BR, desculpa, André, agora me informaram aqui, 470. BR-470? Isso. BR-470? Aqui passa, a BR-470 passa aqui pelo Rio Grande do Sul, não passa? Hein? Se alguém puder pesquisar para a gente, dá uma olhadinha. Olha só, Glauco. Santa Catarina tem uma coisa que chama muito a atenção, que é diferente de nós gaúchos. As pistas laterais. Por exemplo, a gente fala muito da RS 239, aquela que liga ali a Estância Velha até Riozinho, mas é mais conhecida a estrada que leva para a Serra, que passa por Campo Bom, Novo Hamburgo e tal. A gente mostrou muitos acidentes. Essa rodovia, a RS 239, além das duas faixas de ida e as duas de volta, tem a pista lateral, correto? Então tem a pista principal e tem as vias laterais. Aqui, a via lateral, ela só tem um sentido, certo? Sim. Em Santa Catarina, as vias laterais, elas têm duas mãos. Isso. Que, de certo modo, facilita muito as pessoas. É o tráfego local, né? Exato. É utilizado. Exatamente. Facilita muito. Isso, quem passa também lá por Araranguá, todo o trecho de Santa Catarina é assim. Quem não conhece, e isso é muito interessante, porque se você está na pista principal e você quer pegar a via lateral, você tem preferência. Aqui no Rio Grande do Sul, não é verdade. A gente, quando vai pegar a pista lateral, a gente tem que parar e esperar ter a vez de acessar a rodovia. Em Santa Catarina, e a regra, ela sempre é muito clara, porque está nas placas, eu achava que isso deveria ser nacional. Mas não sei se por ser uma rodovia, no caso ali estadual, não sei como que funciona isso. Mas quando você vai sair, e na própria BR-101, passa Torres já é assim, né? Passa o Mampituba já é assim. Tu vai pegar a pista lateral, tu tens a preferência, até porque é uma rodovia de alta velocidade. Sim. Pega, e o pessoal respeita, tanto quem vem atrás de ti pela lateral, quanto quem vem pela frente. E aí você tem a preferência e isso é muito respeitado. Agora, também é um item a mais
para que as pessoas confundam, né? Claro. Mais uma pista de circulação, né? E claro que tem vários retornos, isso, enfim, são pequenos detalhes, porque se o motorista não sabe disso, tu pode provocar um acidente, porque aqui a gente está acostumado a parar para acessar. Ou então, se tu está andando na via lateral e tu não para, tu pode bater em quem está descendo. Então, quer dizer, o motorista, quando também sai do seu estado, precisa dar uma olhada. Parece um exagero, mas precisa dar uma olhada, porque nem toda regra vale num país como essa explicação aí que a gente deu agora, né, Glauco? Toda a prudência do mundo, ainda mais quando não se está no seu estado, na sua cidade, enfim. Bom, país nem se fala, né? Olha só, a BR-470, ela tem 472 quilômetros, tá? Ela começa em Navegantes, que é no norte catarinense, litoral catarinense, e termina, sabe aonde? Em Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul. Essa a BR-470, onde aconteceu este acidente que nós estamos vendo. Isso foi em Rio do Sul, Santa Catarina. Perímetro urbano, dá para ver aí, né? Perímetro urbano, mas é uma BR, né? É uma BR. A gente não sabe o que aconteceu com esses caminhões, mas devem ter se tocado, se batido, porque também não sabemos. E aí, no meio destes dois, a percepção do motorista do Gol de ter freado, faz uma dobradinha para a direita, um S, para tentar escapar, e eu acho que foi isso que salvou a vida dele, porque aí os caminhões, o caminhão pega bem na parte de trás. Acho que ele estava sozinho dentro do Gol, né? Não, ele tinha um carona, tá? Os dois foram para o hospital, mas ambos com lesões leves. Eu acho que chegou um momento ali, André, olha, tem que agradecer realmente que ele viu que era inevitável e deve ter só levantado as mãos e rezado e seja o que Deus quiser, né? E de cima desse caminhão aqui, viu que algo sai para fora, não sei se com a batida. Esse caminhão da frente, ele faz o cavalinho de pau e tem uma coisa que sai para fora do caminhão, fica pendurada. Né? Não sei também se isso não pode ter sido um problema mecânico. Tem mais esse detalhe. Mas me chamou a atenção aqui, o caminhão faz o cavalinho de pau, vejo que tem uma vara que sai aquele eixo ali que faz a conexão, né, do caminhão principal com a parte da carga, aquele círculo cheio de graxa que tem os caminhões aqui, ali tem algo que sai para fora ali, parece uma vara de ferro. Tem alguma coisa estranha ali que apareceu nessa imagem agora desse caminhão que faz o cavalinho de pau. Era o cajado do anjo da guarda que estava ali. Pode ser que seja. 12:04, tá aí, feito o alerta. Olha só, 12 argentinos foram presos pela Polícia Rodoviária em Ijuí, no noroeste aqui do estado. Eles entraram ilegalmente no Brasil transportando folhas de cocaína, né? Veja agora no Giro de Notícias. 1,5 kg de folha de coca estava com o grupo. Os argentinos viajavam em 3 carros pela BR-285 quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal. Os estrangeiros, com 25 e 30 anos, disseram que iam para Itaara, na região central. O grupo foi encaminhado à Polícia Federal. Uma fralda foi usada para esconder maconha. O material estava na mochila de uma criança de Feliz que ia para a escola. A droga foi analisada pelo IGP. O pai do bebê, usuário de drogas, admitiu que colocou o entorpecente na fralda da criança para esconder da mãe. O caso aconteceu no final do ano passado e a imagem foi divulgada agora pelo IGP. Uma caminhonete clonada foi apreendida pela PRF em Lajeado, no Vale do Taquari. A Hilux havia sido levada há 3 dias de um edifício em Capão da Canoa. Ela foi abordada na BR-386, já com placas de outro veículo semelhante. O condutor foi preso e a caminhonete será devolvida ao dono. Mais um alerta aqui. Preste atenção nesta hospedaria aqui na Serra. Preste atenção na imagem. Um assalto que aconteceu nesta hospedaria do município de Canela. O colega Glauco Paza tem as informações porque, como dissemos e sempre nós fazemos aqui, Glauco, uma orientação e um alerta. Alerta para todos, para todos. Preste atenção no que aconteceu nesta hospedaria. Diga aí, Glauco. E olha, a gente está falando de um cenário que é de muito turismo, né? Na Serra Gaúcha, uma cidade tão querida, Canela, mas que tem um movimento muito grande ainda essa época do ano, aliás, todo ano, né? Sim. E nesse caso aí eram 4 turistas do Rio de Janeiro que estavam nesta hospedaria aí, eles estavam passando férias na Serra Gaúcha, quando 2 bandidos armados, eles chegaram por baixo do prédio da hospedaria e abordaram a primeira vítima quando ela ainda estava na rua. As imagens mostram a movimentação externa ali. Isso, inclusive, pode ajudar um pouco a polícia.
para localizar quem são esses criminosos. Eles entraram por volta das 7h10 da noite e ficaram mais de... Da noite que é dia, né? Porque agora está anoitecendo muito tarde, né? Ou seja, claro, muito claro. Claro, eles não estão preocupados com isso. Não, né? Facilita até para bandidagem não tem. Eles ficaram, olha, mais de meia hora com esses turistas, né? Quase como reféns, dá para dizer assim, né? Em cárcere, as vítimas dentro da casa, exatamente. Olha aí a imagem da abordagem, tá? Do homem ou apenas um dos integrantes, né, deste grupo de 4 turistas. E esses criminosos fugiram depois levando celular, R$200, bebidas, comidas que estavam na geladeira. Eles fugiram, sabe como? Caminhando. Isso mesmo. Caminhando. Ó a fuga. Glauco, 12h07, coloca a sirene, gente. Olha o alerta. Na Serra Gaúcha, coloca a sirene. Coloca a sirene. Isso aconteceu essa semana numa hospedaria, interior do município da nossa querida Canela. Querida Canela, na Serra Gaúcha. Uma hospedaria em que visitantes vindos do Rio de Janeiro, hóspedes vindos do Rio de Janeiro, estavam aqui, queriam se divertir, afinal de contas, a Serra Gaúcha, nessa época principalmente, afinal de contas, temos aí até o final do mês diversas atividades ainda em celebração ao Natal. Estavam aí estas 4 pessoas e, de repente, o que acontece? Eles são abordados. No momento que chegavam nessa hospedaria, né, Glauco? Exatamente. E 2 bandidos abordaram este grupo. Os 2 estavam armados. E um detalhe, neste grupo de 4 turistas, um integrante era uma criança de apenas 7 anos de idade. Isso, é claro, deixa trauma, né? Deixa, inclusive, uma péssima imagem para nós, é verdade, tá? Mas esses criminosos não estavam muito preocupados, não. Eles fizeram o que fizeram e saíram caminhando, André. Um absurdo. Saíram caminhando. Eu não sei se a gente tem informação. Aí a imagem da fuga já mais à noite, já mais escuro, no momento que eles saem a pé. A gente não tem detalhes do que eles levaram. Olha aí, ó, pulando o muro. Os 2 pulando o muro. Eu não sei se nós temos apenas aqui algumas... Essa é a rodovia que passa na frente, muito perto ali, né? E aí a chegada deles. A chegada deles, a gente tem essa imagem de uma câmera que ali eu acho que é uma escada, correto? Isso na frente da hospedaria, eles prestando atenção para poder invadir, correto? Isso. Como tem 2 andares, eles entraram primeiro na parte de baixo. E aí renderam já um dos integrantes, quando a família chegava em casa e ali esse homem descendo fechando o portão, talvez? É o acesso da garagem ali, né? E aí desce direto pro subterrâneo, digamos assim, que é uma casa de 2 andares, aquelas que tem uma parte embaixo e depois a outra, onde ficam dormitórios, enfim, em cima. 12h09, Glauco está explicando pra gente um ataque que aconteceu, um assalto, cárcere privado também não deixa de ser, porque ficaram mais de meia hora dentro de casa com essa família, turistas do Rio de Janeiro, 19h43, a hora que foram embora, aparece ali na imagem da câmera de segurança. Essa família do Rio de Janeiro, numa hospedaria interior de Canela, isso foi agora, essa semana, estavam dentro de casa, de dia ainda, estava claro, quando esses 2 homens, então, abordaram, levaram alguns objetos e fugiram a pé. Não sei se os criminosos, se a gente tem informação, se eles são daqui pelo sotaque ou são de fora, eu não sei. Não sei. Boa pergunta. Agora, é uma situação que fica chato para todos, muito triste e traumatizante para todos. Primeiro, para os turistas. Segundo, para a própria hospedaria. Quer dizer, você coloca o seu patrimônio ali olhando para o lado turístico, fomentando. Porque a rede hoteleira é muito boa, muito grande, mas tem diversas situações. Neste caso, uma criança de 7 anos que tem um determinado problema que ela precisa em ambiente aberto, precisa estar no jardim, não dentro de um quarto de hotel, pois a família desta hospedaria oferecia isso e de repente acontece este ataque, um assalto. Coisas que a gente não via até pouco tempo nessa região da Serra, Glauco. Não, André, isso é uma coisa, olha, e não é fato isolado. Infelizmente, tá? Eu sei que o trabalho da polícia é muito grande, da Brigada Militar. Inclusive, a polícia está investigando já esse caso aí. Tem as informações de que esses 2 criminosos estavam um tanto alterados, faziam uso de droga, inclusive lá dentro da hospedaria. E eu imagino o drama, logicamente, dessa criança que você falou, né? Uma criança de 7 anos, ao ver tudo aquilo, e não foi 1 minuto, 2 minutos, foi mais de meia hora em que os criminosos estiveram lá
pressionando psicologicamente, sabe-se lá, se querendo mais coisas, né? Lembrando que eles levaram R$200, bebida e comida que estava na geladeira. Um absurdo. Não, ainda bem. Agora, a tortura psicológica também foi muito grande, pelo que a gente sabe. Sem dúvida. A tortura psicológica, essa família dizendo que estava no lugar errado na hora errada. Tipo assim, o que é que a família tinha que ver com isso? O que é que a família tinha que ver com isso? Imagina você, hospedado num local, entram os bandidos e dizem que tu tá no lugar errado na hora errada. Era só o que faltava. E agora essa informação, André, era só o que faltava. Esses turistas que são do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é uma cidade com imensos problemas, nunca foram assaltados lá. Tu tá Vieram para a Serra Gaúcha e acabaram sendo assaltados aqui em Canela. E um drama. Ainda bem que essa hospedaria prestou e ainda presta. E isso é o que nós temos. São vítimas também, né? Exato, mas prestou toda a solidariedade, a nossa solidariedade, não só a esses turistas, mas também aos proprietários que se dedicam, né? Que entregam o seu patrimônio para o fomento e divulgação de uma região, terem que passar por uma situação como essa. É muito triste, é muito lamentável. Ao mesmo tempo, um alerta para todos nós, para as autoridades também, porque se há necessidade de aumentar policiamento, não estou dizendo que assaltaram porque não tinha polícia na frente da casa. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, se precisa de uma estrutura ainda maior na região da Serra, porque Caxias a gente já tem mostrado aqui, Glauco, um problema muito sério da região de Caxias, tráfico de drogas, e esses rapazes estavam com o quê? Consumindo o quê dentro da hospedaria? Imagina só. Pozinho branco estava lá dentro, tinha consumo de drogas. Agora, ficou por aí. E poderia ter acontecido coisa pior, ainda bem que não aconteceu. Feito alerta, 12:13 agora. Atenção, 12:13, atenção para o desaparecimento de um homem, que é um mistério aqui em Porto Alegre. Tem mobilizado as redes sociais em busca do Vinícius Sumienski, de 39 anos. É um empresário. Ele desapareceu agora na segunda-feira, quando a última imagem que se tem é ele entrando num táxi na Zona Sul aqui de Porto Alegre. O colega Matheus Schenck está aí, ó. Tá aí o momento. Ele estava com uma mochila, tá ali carregando, já aí chegando na casa dos pais na Zona Sul, aí saindo da Zona Sul, 13h37, segunda-feira, e entrando no táxi. Tá aí ele saindo, estava bem, aparentemente bem, entrando no táxi. Esta é a última imagem que se tem deste rapaz. Qual teria sido o destino dele, o que se tem de informações, hein, Matheus? Pois é, André, essas são as perguntas que até agora a polícia tenta responder, né? Ele saiu na segunda-feira de casa, mais ou menos ali 2 da tarde, 3 da tarde, saiu de casa na Zona Sul de Porto Alegre, indo para o trabalho. Ele é empresário autônomo, sócio de um bar aqui em Porto Alegre, só que esse bar fica na Zona Sul. Ele estava a caminho desse bar, pegou esse táxi e depois desapareceu, André. Não se tem mais notícia do Vinícius desde a segunda-feira à tarde. Logo em seguida, a esposa dele, a Vanessa Godinho, relatou na situação nas redes sociais, acabou entrando em desespero. E a situação mais curiosa, André, é que o Vinícius teria dito para a Vanessa que iria avisá-la de que teria chegado, que estava tudo bem. Só que esse aviso nunca chegou, André. E o Vinícius está desaparecido desde então. Tá aí o Vinícius. Só para compreender bem, o Vinícius, ele tem 39 anos. Ele desapareceu depois dessa corrida de táxi aqui em Porto Alegre. Tá? Isso foi na segunda-feira de tarde. Tá? Ele saiu da residência, ele saiu de casa, onde ele vive, né, com a Vanessa, com a esposa, e na Zona Norte em direção à Zona Sul, correto? Aí inicialmente a informação de ele ia trabalhar, mas na verdade ele foi em direção à casa dos pais. Então, da Chácara das Pedras em direção à casa dos pais na Zona Sul. Teve contato com os pais, correto? Ele visitou os pais. Isso 13h37. Aí o momento que ele sai da residência, e aí ele, da saída da casa dos pais, ele ia para o trabalho, que também é na Zona Sul, correto? 13h15 ele chegou na casa dos pais, 13h15. Aí, ó, ele chegando ali a imagem, 13h15, ele chegando, entrando na garagem, tá? E aí, 13h37, ele sai em direção ao trabalho, é isso? Ele ia pegar o táxi para ir para o trabalho, que também era na Zona Sul. Exatamente. Tá. E aí, aí a última imagem.
Ele, quando chegasse ao trabalho, ia informar a Vanessa o que tinha chegado bem. Era essa a combinação. Mas ele não entrou em contato. Agora, as perguntas que a gente faz, assim, como que anda a investigação até esse momento? O que se tem de pistas? Não sei se o taxista tem alguma informação de qual foi o trajeto que percorreu com o Vinícius. O que se sabe? O que a gente tem da investigação, Matheus? Pois é, André, na verdade essa investigação ainda está bastante nebulosa, o que é bastante curioso, né? Visto que isso aconteceu na segunda-feira. A gente já está na quinta-feira, 12h17, e se sabe muito pouco, André, sobre o que aconteceu com o Vinícius. A polícia ouviu o taxista que simplesmente informou que largou o Vinícius na Zona Sul, como era o trajeto inicial, o trajeto previsto. Só que ele nunca mais foi visto depois da segunda-feira à tarde, por volta das 13 e pouquinho ali. E essa é a situação mais curiosa, né, André? Ele nunca avisou a Vanessa de que chegou ao destino. Pois é. E isso que a gente quer chamar a atenção, vocês que estão nos acompanhando, né, Glauco, Matheus, podem estar perguntando, tá, mas ele estava bem de saúde? O Vinícius deu alguma pista? O que disse o taxista? O que a polícia informa? Esse é o detalhe. A polícia está tendo muito cuidado com este caso. A polícia está mantendo o máximo de sigilo e por isso a gente não tem, né, acesso a muitas informações. E o que nós fazemos, nós respeitamos, porque se a polícia tem, né, essa postura, nós, né, obedecemos e seguimos esse respeito. Porque é uma investigação que está em curso, foi na segunda-feira, né? E a polícia vê a necessidade de manter em sigilo. Agora, o fato é este, a família, amigos, todos assustados, preocupados. Eu li algo a respeito, eu não sei se vocês têm informação, parece que ele tinha sofrido um acidente cerca de um mês atrás, é isso? Ele teria batido a cabeça e essa é uma das preocupações de que ele pudesse ter tido algum problema depois alguma sequela? Alguma sequela, exato, e ter perdido a memória, algo assim. O Matheus tem algo sobre isso, Matheus? André, na verdade, esse acidente, segundo a Vanessa, teria acontecido na semana passada. Tá. Ele teria sofrido um acidente de carro e batido a cabeça. Só que ele estava bem. Tanto que na terça-feira agora, terça-feira passada, ele faria um check-up no hospital para confirmar que está tudo certo. Ele teria agora, uma consulta. André... E é isso que é uma das preocupações. Diga, Glau. Não, eu estou acompanhando as movimentações pela internet, né? E são muitas as mobilizações de amigos, conhecidos, aquelas correntes, né? Que se faz para que alguém que tem informações possa ajudar a polícia. Eu sei que é um trabalho meticuloso, difícil, mas a mobilização ela é imensa e chama muito a atenção em relação a este caso, né? Pois mistério. Até porque, como dissemos, a polícia mantém sigilo. Não sabemos a linha de investigação da polícia, né? Não sabemos. Não sei o quanto que a família também está acompanhando e tendo as informações, mas enquanto isso a família está desesperada. Tem esse elemento que eu não sabia disso. Eu soube ontem, quando eu li algo a respeito, e que é algo que a família leva em consideração, né? A princípio ele estava bem, mas teria que fazer uma reconsulta para confirmar, né? Se pode ter tido um lapso de memória, né? Pode ser que ele esteja andando por aí, inclusive se alguém tiver alguma informação, e André, deve procurar a polícia para colaborar, não é mesmo, Matheus? Exatamente, até sobre isso, né? A Vanessa, a esposa do Vinícius, comentou que tem esperança de que o Vinícius esteja simplesmente perdido. Talvez uma perda de memória, alguma situação de ele não estar bem orientado e por isso ele não tem dado informações desde segunda-feira. A gente tentou contato com a Vanessa hoje cedo, só que ela estava bastante emocionada e não conseguiu gravar a entrevista. Nas redes sociais, ela se mostrou esperançosa de que o Vinícius seja encontrado bem e com vida. Confere só. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer todos que estão nos ajudando, a polícia que está super envolvida nisso, os taxistas que estão, tá todo mundo se mobilizando e a gente vai conseguir, a gente vai achar o Vini, logo ele vai estar aqui em casa. Eu só peço a compreensão de vocês, eu não tenho como dar explicação para todo mundo. Tudo que eu sei, eu postei ali e eu confio muito na polícia que eles vão conseguir, eles vão solucionar. Eu peço a compreensão de vocês
E só rezem muito por nós e compartilhem. Esse é o desespero da esposa, a Vanessa, que está desde segunda-feira aguardando notícias do Vinícius, que, como dissemos, ele saiu da Zona Norte em direção à Zona Sul, visitou os pais e dali ia para o trabalho, onde ele é sócio de um bar, e simplesmente desapareceu. 13h37 da tarde, né? Sim, é tarde, 13h37, 1h37 da tarde, ele sai da casa dos pais, entra num táxi e é o que se sabe dele. Talvez o taxista tenha alguma informação e já deve ter prestado, obviamente, esclarecido para a polícia, porque, pelo que se sabe, cumpriu o destino, ele desceu e não foi visto mais. E se a polícia está guardando as informações sobre a investigação, assim deve ter algo que a gente espera que nas próximas horas seja esclarecido. A família, a Vanessa, nossa solidariedade. Eu imagino o desespero dessa família aguardando por notícias, né, Matheus? Pois é, eu também imagino o desespero da Vanessa nesse momento, né? Mas se está difícil encontrar informações na polícia, porque eles estão realmente mantendo um sigilo muito grande em relação a essa investigação, a gente conversou hoje cedo com o sócio do Vinícius nesse bar aqui em Porto Alegre. E esse sócio trouxe uma informação, no mínimo curiosa, que o Vinícius ele costumava alugar carros, ele não tem um carro próprio, mas ele costumava alugar veículos. Ele nunca andava de táxi. Nesta segunda-feira, ele optou por um táxi e aí sim acabou desaparecendo depois aí das 13h37 da tarde, né? Às 13h37. Olha só, tem um comunicado de agora a pouco, do bar, inclusive, que ele é sócio, dizendo assim, não sei se a gente vai botar na tela, novamente agradecemos de coração pela linda corrente de esperança e amor que se formou. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Essa é a mensagem. Estamos respeitando o momento da família e o seu desejo de não nos pronunciarmos sobre o assunto. À tarde receberemos novas diretrizes e iremos emitir um pronunciamento. Por favor, permaneçam em oração. Esta é a mensagem do local de trabalho onde ele é sócio, né, o Vinícius. E aqui diz, à tarde receberemos novas diretrizes e iremos emitir um pronunciamento. Está aí a mensagem publicada agora há pouco do bar em que o Vinícius é sócio. E eu acho que é uma informação importante que traz essa publicação, dizendo que à tarde pode-se ter novidades e é o que a gente espera, com notícias boas a respeito, né, do paradeiro do Vinícius. Diga lá, Matheus e Glauco, para a gente encerrar, porque em seguida tem um flagrante que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mais um flagrante. Atenção. Diga lá, Matheus. Pois é, André, outra situação curiosa, né, que a gente conseguiu descobrir falando com o sócio do Vinícius nesse bar, é que, segundo o sócio, a esposa estaria junto no táxi. Só que a gente não conseguiu confirmar essa informação junto à Vanessa. Ela está muito emocionada, não conseguiu gravar a entrevista, chorou ao telefone, inclusive, antes de a gente conseguir avançar numa conversa. Então fica essa dúvida. Como te falei, André, bastante nebulosa essa situação ainda, né? A informação, quem trouxe essa, Matheus, só para entender, porque agora eu também não entendi. Como é que é o negócio? Segundo o sócio do bar, o Vinícius teria entrado no táxi ao lado da esposa. Quando saiu do apartamento? A gente não conseguiu confirmar com a esposa. Quando saiu do apartamento dos pais? Isso. Ou da casa deles na Zona Norte? Em qual momento? Quando saiu da casa dos pais. Ah, sim. Quando saiu? Tá. Mas aí ali ele sai sozinho. Ele teria... Pois é, quer dizer, não significa muita coisa, mas ela não aparece junto. Mas é isso que eu queria entender, se ela saiu junto da casa deles, da Zona Norte, em direção à casa dos pais dele, ou se teria que ser ali, porque não, ela poderia estar só no táxi e vindo buscá-lo, mas não, ele teria ido também de táxi para a casa dos pais, correto? É isso? Correto, André. Bom, a gente vai aguardar. Né? Como dissemos, a polícia está tratando com muito cuidado este caso e que a gente espera assim que o Vinícius esteja bem. 12h26, um flagrante de roubo em estacionamento num supermercado. E aí, roubo no estacionamento. Será que o estacionamento é responsável ou não é? Aí é um outro problema, né, Glauco? Isso foi parar na justiça várias e várias vezes. Mas a imagem mostra o seguinte, André, que ladrão é a prova d'água.
porque era um dia de chuva, isso aconteceu em Gravataí, no estacionamento de um supermercado, e você vê aí que o carro encostou do lado do outro, né? Desceu o criminoso, foi lá, rendeu o motorista, a gente está vendo ali no destaque, inclusive, o motorista que estava dentro daquele carro Fox, já parado no estacionamento do supermercado, e de repente então foi abordado por este criminoso que conversa, fala alguma coisa, intimida certamente, pega alguma coisa que a gente não sabe ainda, além da chave, o que foi, isso pode ter sido carteira, celular, enfim, vai lá, pega o carro e olha, você vai ver daqui a pouco, sai com o carro roubado. Isso, repetindo, aconteceu em Gravataí. Essa imagem é do sistema de segurança do supermercado. Aconteceu na quarta-feira, mais conhecido também por ontem, né? 4h15 da tarde. Tá escuro assim porque o dia estava feio mesmo, né? Você vê aí que a vítima saiu caminhando, atravessou a rua e logo depois que saiu o carro com os criminosos, em que eles haviam chegado, né? O motorista, o ladrão sai com o carro roubado também e babaus, nunca mais se ouviu falar. A polícia está procurando, tá? Quem são esses criminosos lá em Gravataí. Tá, a flecha ali mostrando... O carro dos criminosos chegando com os dois, pelo menos 2 ocupantes. Tá, né? o Fox, que é o que foi roubado. Aí eles param... Param do lado do carro, que seria o alvo. Tá, e você aí... tá vendo o motorista aí, ó. Tá saindo de boa do carro. Eu não sei, eu acho que ia fazer compras, logicamente, né? E se deu mal. Ah, é a hora que ele foi rendido. Foi certo? abordado, rendido, teve que entregar a chave, sabe-se lá mais o quê. E você vê, né? Isso às 4h04 da tarde. 4h15 da tarde, de um dia chuvoso, no estacionamento do supermercado, que os criminosos sabem que é vigiado, tá? Que tem vigilância, inclusive essa imagem aí é do monitoramento. A Brigada Militar realizou buscas próximo a este local aí, mas não localizou nem o carro, nem os criminosos, André. Eu fico olhando esse homem lá, agora saindo, ó. Com tudo, vão embora. E ele vai embora também, né? Vai sair de perto. Os dois carros. Não, a vítima indo embora, assim, é uma coisa que... sai a pena. Aí eu fico pensando, esses monitoramentos, eu não sei qual é o mercado, mas na hora não tem como acionar a segurança que possa perseguir, interceptar isso. Que aí até avisar, Aí eu pergunto, Glauco, e assim, com todo respeito, tá, vai ajudou um pouco, mas se tivesse na hora, né? Na hora ter um plano o próprio mercado, junto com a Brigada Militar, porque essas câmeras elas têm que funcionar para isso, né? Para agilidade, né? Para ter, porque não adianta ter só a câmera ali para pegar a imagem. Pois é, né? quer dizer, até pode ajudar. Eu até posso estar errado, mas assim, ó, no momento que tu tá olhando, tem vários municípios que tem câmeras 24 horas, mas aí tu pensa que tem alguém 24 horas lá. Não, elas só estão ligadas 24 horas, correto? Esse caso do mercado, porque o mercado, pelo que se sabe, ele tem obrigações, sim, de proteger não só o patrimônio, mas a vida de quem está ali na área. Aquelas plaquinhas que colocam assim, não nos responsabilizamos, não é bem assim o negócio. Não é bem assim. Sim. Então, nessa hora, a mesma coisa. Quer dizer, o que adianta ter todo um sistema de monitoramento 24 horas, mas aí só serve para depois, do dia seguinte, pedir imagem para a polícia, para ceder. Não, tinha que ser algo instantâneo. E sabe o que eu estava pensando também agora, André? Cá com os meus botões, que não são poucos, é só que faltava a gente chegar no supermercado e ter que reagir conforme a gente diz que tem que ser na rua, né? Desce do carro e ó, vaza. Não pode ficar ali por perto. Meu Deus do céu. E Glauco, e assim, ó, tu vê que é um carro não é de um encomenda. Carro de luxo. Não, é mas um é o tipo, luxo. mas é um tipo carro por encomenda, entendeu? Porque vê que eles estavam em cima, eles estavam de olho nesse carro. Tanto é que o carro estacionou, estavam esperando a oportunidade. Porque também é assim que funciona na criminalidade. Fazem a encomenda do que quer e o criminoso vai atrás. Né? Nesse caso, chovia, né? Chovia, isso foi ontem, foi ontem de tarde. Ontem, 4h16, imagina? Tá aí, ó, a vítima chegando, de boas, preparando para sair do carro, e aí vem o criminoso. A gente não sabe se esse carro já vinha atrás desse Fox, tá? Mas a impressão que... Talvez até tenha acontecido. A gente trabalha aqui com hipóteses, mas me parece que sim, me parece que é carta marcada. Sabia que era aquele carro que eles tinham que levar, só estava aguardando a oportunidade do carro parar para
né? E ainda que não foram violentos, ainda tem que agradecer isso, né, hein, Glauco? Pois é, me parece, ele pode ter falado ali palavras, né, mais fortes e tal, mas não foram truculentos a ponto de bater na pessoa, enfim. Tá, olha o que a gente está dizendo, menos mal, né, André? Agora, ô Glauco, eu fico pensando, mais uma vez eu vou contar para ti o que aconteceu tempos atrás, né, de um cidadão da Alemanha que estava aqui e que alguém disse para ele que tinham roubado objetos de dentro do carro. E ele ficou impressionado, porque imagina se isso acontece na Alemanha, e ele perguntou, mas o carro não estava chaveado? Hein? Chaveado, oi? Chave. Aí explicaram que não, o vidro foi... É uma coisa que não entra na cabeça de um cidadão alemão essa possibilidade. Primeiro, de tu abrir a porta e pegar um objeto de dentro. Tanto é que ele disse, tá, mas a porta não estava fechada, como é que foi abrir? Não, ele quebrou o vidro, quer dizer, olha, e a gente meio que se acostuma. Ir num supermercado, dia 5 de janeiro, chovia de tarde, 4 horas da tarde, o lugar para estacionar, desce o cidadão e é abordado. É abordado e é levado o carro inteiro e ainda, graças a Deus que o criminoso foi bonzinho. E aí aconteceu isso, o que nós mostramos lá em Canela? Na hospedaria em Canela. Também essa semana, 4 hóspedes do Rio de Janeiro, final de tarde, chegando na hospedaria, foram abordados por criminosos. Está aí o momento em que os criminosos entraram nessa hospedaria. Quer dizer, aonde é que isso vai parar, Glauco? A gente não pode comentar o que a gente está comentando e deixar assim. Não, porque isso é revoltante, é indignante. A que ponto que vai chegar? Da gente sair na rua e ser abordado e tá tudo bem? Não! Algo precisa ser feito, Glauco. Alguma coisa tem que mudar, tem que mudar a legislação, mas não dá mais pra gente ficar calado, mostrando as coisas. Foi ontem de tarde, imagina. Não! Me desculpe, olha, com todo respeito, só que isso é revoltante demais. Tente se colocar no lugar dessas pessoas aí que saem do Rio de Janeiro, como nessa hospedaria, para trazer uma criança que tem problemas, para ter um local para respirar, vão para a hospedaria, para esta casa, nunca assaltados no Rio de Janeiro, foram assaltados aqui em Canela por 2 criminosos que invadiram a hospedaria e disseram para eles, estão no local errado, na hora errada. Ainda tortura emocional. E eu falo assim porque revolta, Glauco, revolta porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento, e ainda pode terminar em tragédia, tá? Ainda pode terminar em tragédia. E aí eu pergunto, sei que a polícia se esforça, sei que todo mundo se esforça, nós nos esforçamos dentro da nossa possibilidade aqui, divulgando, mas é a gente também que vai cobrar cada vez mais para termos atitudes, porque não adianta, como está, não está resolvendo. A crise está aí. Nós vivemos 2 anos de pandemia, não está ainda resolvido. Então a gente tem uma crise, sim. Agora, gente, alguma coisa precisa ser feita. Ah, André, mas o que tu sugere? Eu não sei. Agora, eu não pedi voto, tá? Não pedi voto. Quem pediu voto é uma parte que ajuda muito a resolver. Ajuda. Sem dúvida. Não é só os nossos políticos, não. Algo precisa ser feito. Poder público, polícia, sociedade, eu não sei, mas algo precisa ser feito, Glauco. Não dá mais para tu ir no supermercado às 4 da tarde e tu ser abordado, como se tivesse alguém indo te perguntar algo. Estão levando teu patrimônio e daqui a pouco levam a tua vida? Mas o que é isso, gente? É verdade. E não pode mais, não pode mais, e não pode mais acontecer isso que a gente está comentando aqui, André. Ah, você viu ontem? Aconteceu ali em Gravataí. Ah, aconteceu mais um caso lá. Viu em Canela? Pois é, os caras entraram na casa. Tá virando normal. Não pode ser normal isso aí, André. Não, e a gente... E é bem isso. A gente ri quando um cidadão da Alemanha não entende como que levar objetos de dentro de um carro se o carro estava trancado. Tá, mas o carro não estava trancado? Não, querido. Não, senhor Stefan, que é o nome dele. Não, pode estar trancado ou não está. Quebram o vidro, te dão um tiro, levam o que quiserem e estão livres e soltos por aí para cometer mais um outro crime. E por aí vai. É na hospedaria em Canela, é nesse supermercado, no estacionamento.
Aí vem aquela história, não nos responsabilizamos, tem que se responsabilizar sim. Vai chegar a qual ponto, Glauco? Que a gente chegou àquele ponto. Tu sai de casa, tu não sabe se tu, né, nem se tu volta. Tu não sabe se tu chega na esquina. Esta é a situação que a gente vive, Glauco. Essa questão aí, o que é pior, né, que a gente está observando é que muitas vezes demanda uma ação judicial, né, para buscar os seus direitos no estacionamento de um estabelecimento privado, como é o caso do supermercado, mas, tá cheio de casos que as pessoas ganham sim essas ações. Pois é. Aí aqueles problemas que vem na carona, né? Vem na carona, porque vai ter que correr atrás de seguro, que vai ter que provar 1000 coisas para o seguro, que vai ter que pegar isso. Aí dane-se o proprietário, quer dizer, aí ele é condenado em diversas situações, porque vai ter que correr atrás do seguro, vai ter que correr atrás de banco, porque deve ter levado isso, deve ter levado aquilo. Mas não, a gente tem que... Mas o imposto está em dia, né? Mas só que isso é uma coisa, Glauco, que não é só aqui, é no Brasil inteiro. E alguma coisa precisa ser feita, como a gente já disse. O que eu não sei. Posso até ajudar a colaborar aqui divulgando, mas não dá mais para ficar assim. Não tem mais condições. Chegamos no limite extremo. Não dá para ser pior do que está. Não dá para ser pior do que está quando você não pode ir no mercado que te roubam o carro como se estivessem pegando uma pedra do chão. 12h37, atenção, olha só. Falamos há pouco em pandemia. Crianças de 5 a 11 anos estão incluídas na campanha de vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito ontem pelo Ministério da Saúde, depois de tantas polêmicas, pois agora parece que está definido. Porque a partir de agora, o governo do estado, aqui no Rio Grande do Sul, vai definir como será feita a imunização. O colega Guilherme Roquette vai trazer para a gente as informações, porque nós vamos daqui nos próximos dias, né, gente, esclarecer, porque tem muitos pais que têm muitas dúvidas a respeito da vacinação. Guilherme. Pois é, André, então justamente já fica o convite aí para o pessoal nos acompanhar aqui no SBT Rio Grande, porque a gente vai sim trazer todas as informações. Por enquanto, eu conversei hoje de manhã com a Secretaria Estadual da Saúde. O pessoal então nos informou que hoje à tarde vai ter uma reunião da secretária para operacionalizar como é que vai ser feita a vacinação, ou seja, ainda não tem nada definido, ainda não tem calendário, ainda não tem data de início, ainda não tem quantas doses serão. Tudo isso, André, vai ser, então, organizado, a distribuição, a logística, tudo vai ser organizado numa reunião hoje de tarde. Além disso, também vai ter uma outra reunião ainda na próxima semana para poder analisar e afinar todo esse processo. O que o Estado já tem de informação é que são 969 mil crianças de 5 a 11 anos de idade, então, que estão aptas aqui no Rio Grande do Sul para receber a vacina. E depois, então, que essas doses chegarem aqui no Rio Grande do Sul, vai haver uma nova reunião para organizar, porque a gestão da saúde, né, André, ela é tripartite, ela envolve municípios, envolve também o governo do Estado e o governo federal. Mas, organizacionalmente, vamos dizer assim, né, com a licença poética aí para a palavra, a gente pode dizer o seguinte, que os estados e municípios é que vão definir o quantitativo que cada cidade vai receber. Bueno, qual é agora a informação sobre a chegada da vacina aqui no Rio Grande do Sul? Possivelmente vai ser depois do dia 13 de janeiro, quando vai desembarcar aqui no Brasil o primeiro avião com as doses que devem ser, então, trazidas para cá. A imunização de crianças de 5 a 11 anos, prioritariamente vai ser feita para crianças que tenham algum tipo de comorbidade. E ela não deve ser também obrigatória ainda aqui no Brasil. A previsão aí já no país inteiro é que seriam, então, 20 milhões de crianças, André, que devem ser imunizadas. E essa imunização, então, deve acontecer a partir da segunda quinzena de janeiro, já que as vacinas chegam primeiro aqui por volta do dia 13. Bom, pois é. E aí as dúvidas, porque em alguns estados, até municípios, o Rio de Janeiro, por exemplo, quis fazer diferente a vacinação. Eles têm uma outra regra. Mas, em geral, os estados estão seguindo a orientação do próprio Ministério da Saúde. Ou seja, vão começar, né, pelos mais velhos também. Ou seja, né, na regressão, começa aí por 11 anos. Claro que vai ter um calendário diferenciado. Começar pelas crianças com necessidades. É o caso de São Paulo, por exemplo. Dia 17 deve começar 11 anos e aí vai. E aí tem a dose já de reforço, não reforço, mas um segundo chamado para as de 11 anos. E é isso que a gente vai aguardar aqui no Rio Grande do Sul.
né? O Estado vai seguir as regras do Ministério da Saúde, né, Gui? Exatamente, André. Ele vai seguir essa regra e isso ainda tem uma previsão, né? Justamente do privilégio para as crianças que têm algum tipo de comorbidade. Agora, deixa eu te dizer o seguinte, André. A vacinação no país, e essa que foi autorizada pelo Ministério da Saúde para as crianças, ela deve ser com o imunizante da Pfizer, autorizado pela Anvisa para o uso infantil, com um intervalo aí de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose. Agora, é claro, né, que os pais, então, essa vacinação ela não vai ser obrigatória aqui no Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os pais, eles podem optar por não vacinar as crianças, mas a recomendação que a gente dá aqui no SBT é justamente que as pessoas, sim, procurem se imunizar. Quem tiver alguma dúvida deve procurar o seu médico. E a estimativa, então, até o final de janeiro, aí eu tô te falando janeiro, é que 3.700.000 doses já estejam aqui no Brasil. Como eu te falei, André, o primeiro voo chega no dia 13, o segundo no dia 20 de janeiro e o terceiro no dia 27 de janeiro aqui no país. Praticamente, se alguém puder olhar, eu acho que a primeira dose de vacinas, que aquela enfermeira, a primeira brasileira a ser vacinada, acho que foi por essa época do dia 13, se alguém puder confirmar, ou seja, um ano depois agora as crianças. Lembrando e reforçando o que disse o Guilherme, né? Nós seguimos o que é orientação de especialistas que estão em cima do que diz a ciência, do que diz a medicina, do que diz a orientação e também da experiência em outros países, né? A vacinação de crianças faz parte, né, de todo esse processo, até de mutação do vírus, que agora tem a Omicron, que já passou de 50% as contaminações de Covid no Brasil, mais de 50% é a Omicron. Então vejam que ela é muito voraz. Ela é muito rápida, mesmo se apresentando em casos mais leves do que as outras variantes. Mas enquanto que a gente não tomar uma atitude de se vacinar, a gente vai continuar nessa. Aí vem a Ômicron, aí vem não sei a quê. Então, chega, né? Chega, já são quantas variantes e isto é evidente para a ciência. Quanto menos se vacinar, quanto mais demorado for, novas cepas virão. Então, esta é a recomendação dos especialistas da Anvisa, que é o órgão regulador, e o que nós vimos em outros países, não é mesmo, meus colegas Gui e Glauco? Em outros países, as crianças foram vacinadas, as crianças estão também protegidas com mínimo casos, né, de algumas respostas à vacinação, que são casos, coisas graves, um pouco de febre, né, alguns sintomas muito leves é o que tem que se mostrar, do Glauco. André? Não, nós conversamos, o Guilherme deve lembrar isso aí, inclusive, com o Fernando Ritter, né, diretor da Vigilância Sanitária do município de Porto Alegre, a respeito da diminuição tremenda de casos de internação em UTIs. Inclusive ontem, se não me engano, no Mãe de Deus, aqui em Porto Alegre, havia um leito de UTI ocupado com Covid e outro suspeito sendo investigado. Agora, isso aí, há tempos atrás, era muito diferente. Então, se as pessoas considerarem, levarem isso em consideração, não tem por que não vacinar, né? No auge da pandemia, nós tínhamos 1.000 pacientes, tá? Semana passada, isso por Porto Alegre, tá? 1.000 no auge. Praticamente 1.000, tá? Só para facilitar a nossa compreensão aqui. Eram 1.000 pacientes internados no auge da pandemia, praticamente um ano atrás, né? Ali por março, talvez. E agora, essa semana, 29. Ou seja, a importância, não é, da vacinação. Quantas vidas, gente? Quantas vidas preservadas de um ano para cá, desde que começamos a vacinação dos idosos. E foi isso, foi em janeiro que nós tivemos a primeira... Foi 18 de janeiro, a primeira aplicação numa enfermeira, eu acho, né? Uma enfermeira em São Paulo que foi vacinada. E vejam que um ano depois a situação é essa. E num momento de alerta também, gente, tá? Porque é assim, ó, eu sei que vocês não aguentam mais ouvir falar sobre isso, mas nós precisamos, sim, né, trazer as notícias aqui, né, com toda a responsabilidade possível. Mas, passadas aí as festividades de Natal e também de Réveillon, né? Passadas então essas festas de fim de ano, já se observa um número elevado de pessoas procurando atendimento médico e também testes para detectar coronavírus. E eu estou falando do nosso litoral norte,
tá? Santa Catarina, que é aqui pertinho, tem pessoas aguardando 12 horas para atendimento, inclusive no chão. Porque, André, mas o percentual é 0,001%, só que isto, num volume grande de pessoas contaminadas, representa muito. Então, para nós não vivermos de novo aquele drama de falta de leitos e de pessoas doentes, é o que a gente tem que ter muito cuidado. Porque teve festa no final do ano, teve Natal, teve aglomeração e o resultado é esse que está acontecendo agora. Por isso a gente vai ao vivo até a Praia do Imbé conversar com a Aline Schneider. Aline, não me diz que essa fila é de pessoas buscando atendimento médico, Aline? Oi, André. Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha. Que saudade de ti, André. Da mesma forma, Aline. Essa fila é a triagem das pessoas que estão com sintomas de Covid ou da influenza. Ninguém sabe mais o que é o que agora, né? Então, elas primeiro passam pela triagem e depois tem uma outra fila onde aguardam o teste do Covid. O número de atendimentos aqui no Imbé cresceu de forma assustadora. Segundo a Prefeitura, um aumento de 500%. Para vocês terem uma ideia, do dia 1º de dezembro até o dia 15 de dezembro, eram em média na rede pública 388 atendimentos. Do dia 16 de dezembro ao dia 31, esse número passou de 1.100. Tá, deixa eu repetir aqui, Aline. De 1º a 15 de dezembro, a média diária... Isso? A média era de 1º a 15 foram 388 atendimentos. Ah, entendi. De 1º a 15 de dezembro, 388. Isso. Tá. Antes do Natal. Tá. Né? E aí, depois do Natal, eu tô falando só até o dia 31. Isso aqui que atrás de mim é o rescaldo do Ano Novo. Tá. Do dia 16 de dezembro ao dia 31, 1.111. Gente, olha só, para vocês verem como são as coisas. 12h48, a colega Aline Schneider está no litoral norte do estado. Essa fila atrás da Aline são pessoas buscando atendimento porque estão com síndromes gripais. Não se sabe se é Covid, não se sabe se já é a variante Ômicron, apesar que a Ômicron já é cerca de 60% das contaminações no Brasil. Não se sabe se é H3N2, que é aquela variante, né, de influenza. Mas a fila é essa, e eu vi uma criança passando mal agora atrás de ti, Aline. Então, são pessoas que até se não estão com Covid, podem até pegar na fila, vejam, porque elas estão na fila de pessoas que ali, como disse a Aline, tu pode estar com H3N2, tu pode estar com a influenza normal, H1N1, e pode estar com a Ômicron ou com outra variante do coronavírus, ou seja, 4 situações, tu pode não ter nenhuma e pode te contaminar. Vejam só o momento delicado, sim, que a gente vive, né, Aline? Exatamente isso que me chamou a atenção, André, porque eu conversei com o senhor há pouco, fiquei meio assim, de longe, falando com ele. Ele confirmou Covid num teste rápido que fez na farmácia. E aí veio buscar atendimento aqui na rede pública. E no momento que falou comigo, estava a uma certa distância, sem máscara, tomando água. Enquanto outras pessoas aqui na fila querendo saber se estão ou não contaminadas. E me chama muito a atenção também, conversei mais cedo com a mãe de uma bebezinha de 9 meses, que também está com sintomas gripais. A mãe está com o coração na mão, porque não sabe o que a filha pode ter. Agora, aqui atrás, imagina, são cerca de 200 atendimentos por dia. Cresceu muito o número de atendimento. Claro que as pessoas reclamam pela demora, mas é que esse aumento foi de repentino, depois do Ano Novo especialmente. E conversei com o secretário de Saúde aqui do município, André, que também nos traz mais alguns dados alarmantes. Vamos ouvir o que ele disse. Os números da Covid-19 seguem aumentando significativamente. Segue aqui um pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Imbé, que os pacientes, moradores, veranistas que vierem para a nossa praia, que se protejam, usem máscara, usem álcool gel, se vacinem. É isso aí, coisas que nós falamos já há 2 anos, né? Exatos 2 anos. André. Diga, Aline, diga. O secretário Thierres, ele ainda reforçou que antes do Natal era uma média de 15, 20 atendimentos aqui na UPA por dia. E agora, então, esse número chega a 200. É muita gente num curto espaço de tempo realmente para ser atendido. O que eu acho, e é um pedido para todos os municípios, muitos já têm feito. Eu vi ontem no nosso grupo aqui da TV, acho que é Sapucaia que inaugurar, Canoas também, né? Um centro de triagem
Porque assim, ó, agora é um momento que você tem que, o quanto antes, isolar as pessoas com síndromes gripais de demais pacientes. Então, dos municípios montarem as suas tendas para receberem esses pacientes, sem falar que, óbvio, que estando numa mesma fila, o risco também de se contaminar. Quem está indo só com uma alergia e vai para a fila pode se contaminar com, né? Tem tudo isso, mas enfim... O cuidado, ele é básico, de máscara, de distanciamento, aquelas coisas que a gente sabe. Agora, precisa-se sim de colocar esses pacientes com essas síndromes gripais longe do hospital, num local, numa tenda, como muitos municípios tinham feito no auge da pandemia e começaram a fazer de novo. Eu acho que é Canoas, né? Estael Cias, que conhece a região de Canoas. Canoas tem, Sapucaia está inaugurando. Não sei como é que está a situação aqui em Porto Alegre, mas isso vale para tudo, até para o próprio litoral. Não sei se a intenção é essa, Aline, de se criar uma tenda para receber esses pacientes com síndromes gripais. André, a gente percebe que aqui nessa fila atrás de mim são encaminhados os pacientes que estão com algum sintoma de síndrome gripal. Outros atendimentos, o público é atendido numa outra ala aqui dessa UPA. Uhum. Então, realmente, esse contato está sendo separado, já quem chega aqui, tanto que as pessoas aguardam até na fila, é um desconforto, imagina, com síndrome gripal ainda aguardar, assim, com o sol forte, né? O que o povo tem relatado? É dor de cabeça, dor no corpo, dor nos olhos, dor de garganta. Os mesmos sintomas que já se relatava anteriormente, lá no início da Covid, mas com uma gravidade menor, uma intensidade menor. Falei também há pouco com alguns paramédicos da própria SAMU, que relatam que, por enquanto, sim, se observa que o número de casos de pessoas graves, com sintomas graves, é expressamente menor do que em relação ao ano passado. Esse aumento pela procura de testes de Covid também é observado na rede privada. Aqui do outro lado da rua tem uma rede de farmácias que antes do Natal eram cerca de 8 testes de Covid por dia. Agora são 60 por dia. Sendo que é a capacidade máxima. Eles não têm condições de fazerem mais testes por dia porque são 2 enfermeiros realizando esse teste. Essas cenas que a gente não quer mais ver, né? É a ambulância saindo. Buscar paciente. Aline, obrigado, Aline. Obrigado. Obrigada, gente. E fica aí o pedido para que todo mundo se cuide, né? Que se cuide. Meio-dia 53 minutos, você vai ver daqui a pouco. Tem a previsão do tempo. Ó, um aviso que eu já aviso para vocês que a gente vai do calorão para o frio e depois pro calorão de novo, Estael. Já saúde. Aí não dá também, né, Glauco? Meu Deus. Porque tem um município aqui do estado que amanhã pode fazer 7 graus. Não. Já meteorologista Estael Cias vai dizer qual é essa cidade. Pois é. Olha aí, imagens ao vivo de Gramado. Gramado, qual é a temperatura em Gramado? Lago Negro, 20 graus. Está agradável, mas tem nuvens, né? Tem nuvens. Bom, e no esporte, o Glauco tem gente que tem informações, tem gente que vai casar, vai fazer festa, Copacabana Palace. Que história é essa, Glauco? Vai ter casamento ou não vai? Pelo Grêmio não vai ter casamento, não. 1, 2, 3 casamentos e sempre com a mesma esposa. Mas vai gostar de casar sim, hein? Só que isso aí, será que não atrapalha o casamento com o Grêmio, hein, ô Douglas Costa? Tem mais polêmica por aí. Já a gente fala sobre isso. É isso aí. Muito bem, meio-dia 59 minutos, entra em campo, Estael Cias. Já estou aqui. E Glauco Paza também, porque a gente teve aí uma chuva forte, né? Sim. Não sei se chegou a ser generalizada, mas resolveu alguma coisa essa chuva de ontem, Estael? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde você que está em casa. Olha, realmente nós tivemos uma chuva que já era esperada, mas não foi para todos, André. E ela ficou muito concentrada na parte leste do estado. Chegou ali no Vale dos Sinos, no Paranhana, aqui mesmo na capital e mesmo em Porto Alegre. Não foi em todos os bairros, não. Nós tivemos chuva aí mais pro lado da Zona Sul, em parte do centro, na Zona Norte quase não choveu. Que imagem é essa aí? É onde? Essa imagem acho que é do centro de
Alvorada, região de Alvorada. Alvorada, sim, teve 80 milímetros, a média é 100, então 80% da média de todo o mês de janeiro choveu bem forte em Alvorada. Choveu forte em Esteio também, até transbordou um arroio São José em Esteio, transbordou em razão da chuva volumosa. E em Porto Alegre, alguns bairros nós chegamos a ter 60 milímetros somente na quarta-feira, somente ontem. É um volume alto. E aí pensando, né? Choveu forte na Serra também. Na Serra, choveu forte nos vales. Toda essa água acabou escoando para o Guaíba, contribuindo também para a Baía do Rio dos Sinos, do Gravataí. Então teve uma elevação do rio, usando como exemplo, por exemplo, o Guaíba, no Cais do Porto, a medição no dia 31 de dezembro era de 0,16, André. Ontem chegou a quase um metro depois da chuva. Hoje já baixou para 71 centímetros ali na região do Cais do Porto. Então, teve um impacto, sim, nas bacias aqui da região metropolitana, que já tem uma preocupação com o abastecimento de água, o nível dos rios está baixo, mas no interior do estado, olha, não teve muito efeito. Olha, Estela, eu tive visitando algumas regiões mais para o norte e o que me preocupou muito é como... Por ser um estado grande, né, Glauco? A gente não tem noção do que acontece em muitas regiões. Não. E por isso a importância, a gente que atinge todo o estado, né, ter a voz dessas pessoas aí, porque lá para o norte, Palmitinho, Três Passos, Frederico Westphalen, e falando nesses municípios, cito todos os outros do norte e noroeste, não tem água para as pessoas comerem, para beberem em casa. Porque não é todo lugar que tem nascente que pode pegar água, não é assim que funciona, não. Não é todo lugar no interior que tem aí o DEMAI, SEMAI, caminhão-pipa, coisa assim. Isso é em Santa Maria, região central. Teve um município aqui, Glauco, que o caminhão-pipa parou no interior, os animais se avançaram, saquearam o caminhão d'água. São Pedro do Sul, que é no centro também, está sofrendo muito. Então é isso, gente. É um problema muito sério que a gente está vivendo, muito grave. De novo, né, Israel? Porque com o aquífero Guarani que nós temos aqui embaixo de nós, a gente tem falta d'água. Falta d'água, mais de 100 municípios em situação de emergência. E, de fato, essa parte central, São Pedro do Sul, Santa Maria, indo em direção à fronteira oeste e também parte do norte, são as áreas mais afetadas, são áreas produtoras. E o calor, André, também teve um papel importante, porque a gente fala do calor que a gente sente, mas o solo também teve temperatura muito alta e isso impacta nas raízes, impacta no desenvolvimento das lavouras. Produção de milho aqui nas estradas aqui, e é estranho porque tipo Cachoeira do Sul, por ali, um pouco antes, muito bonito. Ali tem chuva. Tem um pouco de serra ali também, ajuda em Cruzilhada do Sul, por ali. Passa dali a lavoura queimada. Vamos mostrar aqui o mapa de estiagem, que é o mapa do Laboratório de Processamento de Imagens de Satélite. A gente consegue ver nessas áreas em vermelho, vejam aqui, principalmente aqui um vermelho mais escuro no noroeste do Rio Grande do Sul, que é uma estimativa de seca extrema, isso no período de 21 a 31 de dezembro. Esse mapa vai ser atualizado agora por volta do dia 10. Só que como praticamente não choveu nessa área do interior do estado, o padrão não mudou. Continua essa seca, essa estiagem, seca severa, seca grave, principalmente nesses municípios aqui do centro e do oeste do Rio Grande do Sul. E aqui acredito que teve uma melhora, já que tivemos chuva aí de 60 a 100 milímetros ontem. O que se espera a partir de agora? Vamos falar primeiro da previsão para hoje à tarde, que é tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. Temos um pouco mais de nuvens no norte, como a gente mostrou imagens de Gramado, até com chance de garoa em trechos de serra. Mas vejam, é chuva passageira, garoa, nada importante. A temperatura não mudando muito agora nas próximas horas. A gente vai ter 25, 26 graus na grande maioria dos municípios gaúchos. O que vai predominar no curto prazo, nos próximos dias? Aí o destaque vem para a temperatura, André, que a gente vai ter um refresco mais importante com ar seco e frio. Vamos mostrar Porto Alegre nos próximos 4 dias, com a expectativa do domínio do ar seco, com grande variação térmica por toda a região metropolitana. Mínimas caindo aí para 18, 17 graus, máximas mais amenas. Vejam, hoje 26, amanhã 27, sábado e domingo já voltando a ter calor na medida em que o tempo segue firme. Agora, quando a gente vai subindo para a serra, André, o ar mais seco vai fazer com que a temperatura despenque e tem frio em pleno verão. 6 graus. Aqui em São José dos Ausentes. Bom Jesus, Cambará, com temperatura entre 7 e 8 graus também. São José dos Ausentes é o exemplo do extremo, né, da temperatura mais baixa. Mas vejam, as tardes amenas por lá, mas realmente teremos marcas muito baixas de temperatura. O Laninha traz a estiagem, mas por outro lado ele também favorece esse frio tardio, essa temperatura mais baixa, principalmente nessas áreas de serra, obviamente, onde o impacto é maior.
Agora, falando dos próximos dias, que o agricultor que está nos assistindo está preocupado. Vem a chuva tão esperada, começando aqui pelo mapa dos próximos 10 dias. Tem chuva na semana que vem, lá entre os dias 12 e 13 de janeiro, a gente deve ter instabilidade. Mas vejam, de novo, mais aqui para o lado da Serra, pegando parte do Vale do Taquari, Serra, São José dos Ausentes, a região ali dos Campos de Cima da Serra. E no interior aqui, olha, volumes nessa área em verde de 5, 10 milímetros. Então, nos próximos 10 dias, chuva para, de fato, impactar nos efeitos da estiagem, não tem previsão. Mas tem notícia boa, André, porque quando a gente vai olhar o prognóstico para a terceira e quarta semana do mês de janeiro, aí sim os modelos trazem um prognóstico mais otimista. Em períodos de laninha, o mês de janeiro ter um pouco mais de chuva é normal aqui no Rio Grande do Sul e parece que esse cenário vai se confirmar. Não sei se a produção tem para colocar aí o mapa de chuva de janeiro, colocando aí então a semana que vai aqui, ó, do dia 19 ao dia 26 de janeiro, essa grande área em vermelho indica 50 a 75 milímetros, é um volume significativo, a gente tem uma estiagem que já se configura desde o mês de novembro, não vai reverter, esse mapa é um mapa de resolução relativamente baixa, então não quer dizer que vai chover 50 milímetros em todas essas áreas, a chuva é irregular no verão, alguns pontos, como aconteceu ontem em Porto Alegre, bairros da Zona Sul tiveram 60 milímetros, a Zona Norte nem choveu, praticamente garoa de 5 milímetros. Então essa má distribuição ela vai acontecer, mas a chuva vem aí nesse período de 19 a 26 e quando a gente projeta de 26 de janeiro a 2 de fevereiro, a gente vê de novo uma repetição aqui desses volumes ao redor de 50 milímetros e claro, não vai ser para todos, mas em alguns pontos poderemos até ter surpresa com volumes maiores, porque essa chuva no final de janeiro ela vem depois de um período de calor e temporais poderão ocorrer com essa má distribuição da chuva, com essa irregularidade, mas tem chuva no horizonte aí mais daqui a uns 10, 15 dias a chuva volta a acontecer. Ainda que irregular, deve ajudar a atenuar um pouco os efeitos da estiagem. Em Gramado agora aparece, acho que um pouco de sol, né? Antes não tinha sol. A gente consegue ver que tem um pouco de nebulosidade. Vai ficar assim hoje, esse sol vai, tempo fecha, abre. Ontem em clima de inverno, né, na Serra. Ontem em clima de inverno. Isso é que eu gosto, assim, de certo modo, né, tirando essas preocupações. Sim, claro. Mas, tipo, na Serra vem o russo, né, vem aquela nuvem. Vem quem? O russo. Já ouviu isso? Não. Isso é coisa do... o russo? É coisa dos antigos, né, Glauco? Dos antigos, quando vem aquela nuvem de repente invade, é o russo que está chegando. Sabia? Não sabia. Nos vemos quando, Estael? Segunda-feira e espero que também com mais boas notícias. Como eu estou voltando hoje de férias, para mim é segunda-feira. Eu já ia dizer quinta a gente se vê, não. A gente se vê na segunda. Para de rir, Glauco. Chama o russo junto. Não, vou chamar o Matheus agora. Beijo, Estael. Está na hora da gente falar de esporte. Muito bem, anúncios no Grêmio. Para de rir, Glauco Paz, fica rindo da cara dos outros, que isso? Eu tô rindo do russo. Mas é verdade. Vai olhar. Respira. É que tu tá sempre lá em Canela, tu não tinha visto o russo ainda. O russo não veio, mas eu venho. O Matheus vem. E aí, gente, vamos lá. Ô, Glauco, você recomponha-se, Glauco. Recomponha-se. Enquanto isso, eu vou te mostrar, Glauco Paza, que o Grêmio contratou o Benítez, meio argentino de 27 anos. Meio campista, não cantor. Bésame, bésame mucho. Roda esse VT, pelo amor de Deus. Charlie, obrigado a todos. Quem faz como é quem faz? Tu amante que ser algo mais, tu amante que ser algo mais. Me dice coisas que faz, como é que faz? Tu amante que ser. Obrigado, Vasco. Parabéns. Rapaz do céu, achava que o Glauco era desafinado, mas não, o Benítez é muito pior. Mas ele chega para ser meio campista, para jogar bola, não para cantar, tá bom, Glauco? Eu acho que ele pode cantar na festa de casamento do Douglas Costa. Lancei o desafio. Rapaz, a festa do Douglas. Dizem que vai acontecer dia 19, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, no meio da pré-temporada do Grêmio, Glauco. No meio da pré-temporada.
Pois é, mas justamente agora que as coisas parecem que iam se resolver, que o Douglas Costa, mas ele não teve permanecendo, ia jogar. Não teve um mês de recesso? Está tendo, está no meio aí ainda. Mas tem que ser quando voltar, é isso? Pois é. Dizem que a festa já estava marcada, né? Não, mas ela estava marcada. E foi cancelado em porque... dezembro. Não. Pois é. Mas aí eu acho que marcou para agora já, dia 19. Então, só para recapitular, tá, Glauco, e todo mundo que está nos acompanhando. Ele casou no meio do ano passado, lá na República Dominicana, em Punta Cana. Depois, a festa de casamento seria por ali mesmo, no meio do ano. Foi adiada por causa da pandemia. Ficou para dezembro. Só que justo na semana da última rodada do Brasileirão. Ele pediu para ir para a festa de casamento, o Grêmio disse, não vai. E agora ele adiou para janeiro, finalzinho de janeiro. Só que agora a direção do Grêmio disse que não... Primeiro falou que não sabia dessa festa do dia 19. Isso. E agora, na condicional, diz o quê? O Denis Abrão, que é o vice de futebol do Grêmio, ele falou que ninguém no clube vai ter folga durante a pré-temporada. Isso significa o quê? Que o Douglas não vai. Não sei. Mas eu já sei o que aconteceu, tá? Eu tenho experiência em casamento e digo o seguinte, ó. Ninguém sabe. Quem mandou foi a esposa. Ele só obedeceu. Pronto. É isso aí. Tá explicado. Vamos lá. Lembrando que vai ser o quê? A terceira vez que a gente fala de casamento do Douglas Costa em menos de um ano. Fomos convidados. Verdade, né? Que coisa triste. Mas, ô Glauco, o Inter tá tentando contratar um velho conhecido. Você lembra do Ricardo Goulart? Bom jogador, hein? Bom jogador que estava no futebol chinês. A gente tá vendo aí, ó. Olha a camisa dele ali, ó. O Gao Li. Sabe por que é Gao Li? Claro que não. Porque ele se naturalizou chinês. Não. Oficialmente ele é chinês hoje em dia. Sério? Sério. Que burro. Por quê? Que burro, tá zero pra ele. Chinês, não sabia disso aí, cara. Sim, ele pode jogar pela seleção chinesa. Mas enfim, só para contar sobre esse negócio, tá? O Santos está mais perto de contratá-lo. Só que o Inter ouviu esse rumor. Pô, o Santos está afim, vou tentar também. O Inter está se metendo nesse negócio para tentar daqui a pouco convencer o Ricardo Goulart, né, Glauco? Oficialmente o Inter disse que não se meteu, mas a gente sabe que ele quer sim o Ricardo Goulart. Muito bom jogador, chegaria para ser titular, né? Exatamente. Fechamos então. Era Muito isso bem. aí? Não vamos no casamento, é isso? Eu vou tentar. Querem que eu cante? Não? Não, né? Tá bom. Não. 5 segundos, vai, tempo, passou. Pelo cachê é isso aí só. A gente volta amanhã, tá? A partir das 11h30, 19h20 tem a segunda edição. Muito obrigado pela companhia, né, gente? Valeu. Então até lá, terminamos com a imagem Saudade, ao vivo saudade, de Gramado. Abraço, só virtual ainda. Tá bom. Imagens ao vivo de Gramado. Pessoal curtindo, aproveitando. Tchau.